Olá crianças e crianços. Voltamos para a continuação de nossa segunda aula de geografia, não é? Uma coisa que eu queria falar para vocês, daqui a acho que na próxima semana ou na outra, a gente vai estar trabalhando também com a matéria de ética, né? Não deixei de lado não, a gente vai trabalhar com ética também, porque alguns alunos estão pedindo, algumas mães estão reclamando porque não foi trabalhado, mas vamos trabalhar também com ética, não se aperrei não, que a gente vai trabalhar, porque o assunto de ética é pequenininho, só são 4 capítulos, e aí a gente está segurando o máximo para que a gente não termine tudo de uma vez e dê para trabalhar até o final do ano com ele, tranquilo, não é? Mas vamos dar continuidade aqui, falando da Era Meiji e a Revolução Japonesa, que fez com que o Japão se tornasse a maior potência econômica mundial da atualidade. Durante milênios, né, o Japão sofreu uma fragmentação política e espacial através dos processos, né, que ocorreram no período feudal, né, principalmente na Europa. E aí, consequentemente, o Japão teve, nessa época, um processo de retrocesso econômico, né, por conta do seu isolamento com o mundo. Né. O isolamento só foi rompido no século XIX, quando chegou ao poder a dinastia Meiji, né, com a ajuda do imperialismo estadunidense, ou seja, o imperialismo dos Estados Unidos. Esse novo regime vigorou de 1868 a 1912, promoveu profundas reformas políticas e econômicas que progressivamente fizeram com que o Japão passasse de um país agrário para uma das maiores potências industriais do mundo. E aí, gente, essa revolução industrial que ocorreu no Japão, como eu sempre já falei, a indústria, ela na realidade é o fiel da balança. Você tem um período antes da indústria e um período pós-indústria. Quando você tem um período pós-indústria, você começa a ver a diferença que existe da água para o vinho em um país que se torna essencialmente industrializado. Um exemplo disso é o Brasil. O Brasil hoje não é também uma das grandes potências industriais, economicamente falando. Por quê? Porque, infelizmente, a Revolução Industrial que chegou no Brasil foi uma Revolução Industrial tardia. Enquanto a Revolução Industrial ocorria na Inglaterra no século XVIII, no Brasil só veio chegar no final do século XIX. Ainda assim, com indústrias de péssima qualidade no Brasil, onde a indústria brasileira ela servia apenas para suprir a necessidade interna brasileira, e não era essa necessidade que realmente a gente tinha, porque não se tinha uma produção de boa qualidade. O brasileiro não produzia produtos onde era bem aceito realmente pelo mercado nacional. E aí, muita gente entrava no mercado negro para tentar comprar produtos de fora, produtos de qualidade, importar através do mercado negro. E aí, consequentemente, a partir do governo Fernando Collor de Mello, é que a indústria brasileira começou a melhorar a sua produtividade devido à concorrência. Porque Fernando Collor de Mello, ele abriu o mercado nacional para o mercado internacional. Porque uma coisa é você ter um monopólio e outra coisa é a concorrência. Antes do governo Fernando Collor, existia um monopólio da indústria brasileira aqui no Brasil. Então eles eram obrigados não, ele produzia do jeito que ele queria, determinado produto, e a gente como consumidor era obrigado a comprar aquele produto, porque só tinha aquele. Então o produto poderia ser ruim ou bom, a gente tinha que comprar de todo jeito. Senão a gente ia acabar perdendo uma oportunidade de comprar aquele produto ruim mesmo, e aí a necessidade de fazer com que a gente possa comprar uma sandália, uma roupa, uma televisão, tinha que ser comprado, porque senão a gente não supria a nossa necessidade. E aí, quando veio a abertura do mercado nacional para o mercado internacional durante o governo Fernando Collor de Mello, as coisas começaram a modificar. Principalmente os automóveis, que foi um dos grandes exemplos na época do governo Fernando Collor de Mello, que ele chegou na televisão dizendo que
ia abrir o mercado nacional para o mercado internacional, porque ele disse que o brasileiro andava de carroça no Brasil e não era automóveis. Realmente, os carros que a gente tinha aqui no Brasil eram Fusca, Berlina, Brasília, Variante, né? Carros que não tinham ar-condicionado, não tinha direção elétrica, não tinha injeção eletrônica. E aí, com a abertura do mercado internacional para o mercado nacional, muitos carros começaram a entrar aqui no Brasil, fazendo uma concorrência com a indústria automobilística brasileira, obrigando a indústria automobilística também a produzir carros com a mesma qualidade da indústria multinacional que chegava aqui, senão ia fechar. E aí veio a Toyota para cá, veio a Hyundai, veio várias outras empresas japonesas, italianas, francesas, para concorrer com o mercado nacional automobilístico, né? Fazendo com que a indústria automobilística começasse a modificar a sua produtividade. Os calçados também, né? A gente tinha aqui a sandália que a maioria da população usava na época, era a sandália havaiana, porque a gente não tinha um poderio de compra para comprar sandália de qualidade. Naquela época a sandália havaiana era equivalente a hoje a R$1. Então todo mundo tinha, toda a faixa financeira usava sandália havaiana, tanto rico como pobre, tudinho usava sandália havaiana. Então, consequentemente, com a abertura do mercado nacional para o mercado internacional, entrou aqui a Grendene, né? Entrou a Catina Surf, entrou a Samoa. Então entrou N fabricantes de calçados que fez com que as sandálias brasileiras também fossem modificadas. Então a Havaiana começou a mudar o seu tipo de fabricação, o seu estilo de sandália e melhorou assim a sua produtividade, e a sandália havaiana hoje é aceita no mundo inteiro, né? E caríssima, diga-se de passagem, né? Então eu tenho sandálias para todo tipo de gosto, a sandália havaiana, tanto da população de baixa renda quanto da população de alta renda, onde todo mundo usa sandália havaiana de qualidades extremamente excelentes e para todo tipo de bolso, né? Então, com a era Minge, né, passou a ter a construção de uma ampla rede de infraestrutura, incluindo os portos e ferrovias, que é de grande importância, né, você investir em portos e ferrovias em países industrializados, porque através dele você tem o processo de transporte, né, de produtos industrializados, que tanto para exportação como para importação, investimento na construção de indústrias e de produção, de indústria de produção e indústria de base. O que é indústria de base? É a indústria que retira o produto diretamente da natureza, como as metalúrgicas, siderúrgicas. A indústria de produção é a linha de montagem, né? Como a indústria de fábrica de automóveis, fábrica de eletroeletrônicos, é tudo indústria de produção. E investimento nas áreas sociais, estruturas como a de saúde. E aí acaba melhorando com isso o IDH de um país. Você melhora a estrutura de saúde de um país, você vai desenvolver também o IDH. O IDH japonês é um IDH excelente, não é? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano relacionado à saúde, renda per capita e educação. A educação japonesa nem se fala, né? Você tem uma educação ímpar e exemplo para o mundo inteiro, onde os professores são respeitados. Para você ter ideia, o respeito é tão grande com os professores que a única pessoa que o imperador se curva é para o professor no Japão. Veja a importância que tem um professor hoje no Japão e veja a importância que tem um professor hoje no resto do mundo, né? Principalmente nos países subdesenvolvidos. É claro que o professor no Brasil é extremamente importante, porque todo mundo ele passa pelo professor, não é? Porém, infelizmente, ele é muito desrespeitado, não é? Dentro de uma educação que foi criada durante um certo período de tempo aqui no Brasil. Então, perdeu-se o respeito pelo professor, não é? Então, praticamente, as pessoas não respeitam mais o professor, principalmente na rede pública, onde alguns alunos agridem professores, não é? Mas a agressão hoje, por parte dos professores, dos alunos em cima dos professores, já tem uma nova lei aí que agora os alunos vão ser presos também, se forem agredidos professores. Ou então os pais vão pagarem pela essa agressão. Então, graças a Deus, estão olhando um pouco mais para os professores aqui no Brasil, né? O que não se fazia isso há muito tempo. No Japão, não. No Japão, o professor ele é extremamente
ovacionado, né, até mesmo pelo imperador. Então a educação lá é uma educação de respeito. E aí você tem pessoas que acabam se tornando excelentes profissionais, não é? E aí, vejam só que irônico existe no Japão. Eu tive um professor meu, na pós-graduação, quando eu fiz petróleo e gás. Esse professor, ele fez um doutorado no Japão. E aí, ele disse que logo quando ele chegou para morar no Japão, lá para fazer esse doutorado, ele foi pegar um metrô, e o metrô lá é tanta gente andando no metrô que até o maquinista vai em pé. Tanta gente, porque a população do Japão é uma população imensa, né? E aí ele pegou o metrô e de repente entraram 3 bêbados no metrô. E ao entrar no metrô esses bêbados, o pessoal que estava sentado deu lugar aos bêbados. E aí ele ficou achando assim, rapaz, não entendi, foi nada. O cara chega embriagado no metrô, a turma se levanta e dá lugar para ele. E ele falou com um amigo dele que já morava no Japão há muito tempo. Aí disse, não, porque a cultura daqui é assim, porque eles estão bêbados porque passaram um ano todo trabalhando, dando margem para o crescimento econômico do Brasil, e no momento de férias dele, ele tem todo o direito de descansar, independentemente se ele estava bebendo ou não. Então ele contribuiu em algum momento para o crescimento do país, então agora é o momento de ele descansar. Então é dessa forma que a população japonesa, ela acaba o quê? Acaba sendo uma população extremamente educada, né, proporcionando com isso um bem-estar social para as pessoas que trabalham no momento de lazer deles, né? Então, o Japão é um país onde a população tem educação ímpar. Um resultado disso aqui, prático, a gente viu na Copa do Mundo, né? Alguns jogos do Japão, quando acabavam os jogos, a torcida japonesa limpava a arquibancada, não é, do que o pessoal de outros países acabou sujando. Então eles levaram um saco de lixo para a arquibancada e começavam a limpar a arquibancada dos campos de futebol para não deixarem sujo, porque eles sabiam que depois iam ter outros jogos e outras pessoas iam estar ali. Então eles queriam deixar o ambiente totalmente salubre como foi encontrado. Então isso é educação, não é? Isso é educação que não é adquirida na escola, e também é adquirida na escola, mas educação doméstica, que o Japão ele tem essa educação doméstica também. As pessoas aprendem em casa, aprendem a respeitar os pais, as mães, e na escola eles têm essa lapidação, não é, para a vida. Então você tem esse investimento maciço na educação, não é, o que você acaba tendo profissionais de alto gabarito, e isso vai fazer com que a população promova o crescimento da economia. Porque uma coisa é você formar pessoas, não é? E formar de qualquer jeito, como boa parte dos brasileiros são formados ultimamente. Não é? Muitas faculdades que foram criadas no Brasil, faculdades particulares, foram criadas meramente com o intuito de enriquecer o dono da faculdade. Porque muitas delas o cara faz um vestibular só para um vestibular de figuração, na realidade. Só para dizer que fez o vestibular. Porque na realidade você vai entrar. Se você tiver dinheiro para pagar o curso, você vai entrar. Então a universidade ela quer o dinheiro, ela não quer saber se vai preparar você para o mundo, não. Diferentemente do Japão. No Japão você tem muitas faculdades que preparam a pessoa para o mercado de trabalho, para o futuro. E aí as pessoas não ficam fora do mercado de trabalho, onde se formam as cabeças mais pensantes do mundo, no Japão. Então, a tradição cultural de obediência e disciplina é coletiva. Então, todo mundo tem essa disciplina, não é? É cultural, não é? A obediência, principalmente aos mais velhos e às pessoas mais importantes do Brasil. Eu tenho uma grande quantidade de mão de obra abundante, barata e qualificada no Japão. O Japão tem essa característica porque barata justamente por conta do coeficiente de população existente na região. E onde você tem oferta, você tem barateamento
de produto, de mão de obra. Então, se você tem muitas pessoas para trabalhar, então você tem o valor que você necessita dar para aquele trabalhador. E as pessoas mesmo assim trabalham, né? Além disso, né, os salários das pessoas, dos trabalhadores japoneses, são garantidos, não é? E tem total cobertura, né, para que eles tenham essa poupança interna garantida, para que quando eles se aposentarem, terem uma vida digna de pessoas que um dia contribuíram para o crescimento do país. Então, os japoneses, eles estão trabalhando, mas eles sabem que mais na frente, quando se aposentarem, ele vai ter uma aposentadoria que vai lhe dar uma qualidade de vida boa, diferentemente aqui do Brasil. E quando o brasileiro se aposenta no Brasil, ele se aposenta para comprar o dinheiro de remédios. E aí as pessoas ficam brigando aqui. Porque pela nova reforma previdenciária, a gente agora vai viver a vida trabalhando. Particularmente, isso aqui é uma opinião minha, eu não quero me aposentar, não. Eu quero viver trabalhando até a minha morte. Por quê? Porque se eu me aposentar, eu vou viver de quê? De um salário de aposentadoria miserável, né? Onde esse salário eu vou ter dinheiro só para comprar remédios. Então, para mim, eu prefiro trabalhar até a morte, né? Garantindo meu salário melhor do que a aposentadoria. E aí, no dia que eu não quiser mais, que eu não aguentar mais trabalhar, aí eu fico em casa e espero a morte chegar. Mas no Brasil, só quem presta se aposentar é quem tem dinheiro, quem é rico, gente. As pessoas ficam falando da revisão previdenciária, da aposentadoria, mas para que o pobre se aposentar? Tem gente que fica com raiva quando eu falo isso. Para morrer de fome? Eu queria me aposentar se eu fosse rico, milionário, que eu ia pegar o dinheiro da minha aposentadoria e viajar pelo mundo para ter com que gastar. Então a gente tem que trabalhar mesmo. Infelizmente a gente não teve a oportunidade de crescer na vida, de ser alguém financeiramente bom, então a gente tem que trabalhar até morrer. Infelizmente é assim a realidade hoje no Brasil. Tem que ser, e a gente pode reclamar não. Não tivemos a oportunidade, e se tivemos, acabamos deixando escorrer pelas nossas mãos. E aí no Japão as pessoas se aposentam e tem essa garantia, de que eles vão ter uma aposentadoria onde vão poder gozar da melhor forma possível essa aposentadoria. E aí por isso que eles vivem muito, mais de 100 anos, tranquilo, sem ter nenhum problema com relação a essa aposentadoria. Deixa eu falar agora sobre o crescimento econômico e a industrialização recente do Japão. Que o Japão nem sempre foi um país extremamente industrializado. A indústria do Japão só veio ocorrer já no século XIX, A Revolução Japonesa só veio ocorrer no século XIX. Mas que quando ocorreu, ela foi uma revolução onde cresceu de forma vultuosa, Essa revolução japonesa, industrial japonesa, fez com que o Japão desse um salto muito grande em sua economia. E hoje, as indústrias principais do Japão são indústrias pesadas, siderúrgicas, mecânica e o estaleiro naval. O Japão é um dos países que mais produzem e fabricam navios no mundo. Indústria de tecnologia avançada, como as indústrias eletrônicas, como a Samsung, como a LG, são a Philco Hitachi, são empresas que a Philco, na realidade, foi vendida para a Philips, que é a Philips hoje, a Philco. E aí, consequentemente, são empresas ligadas ao setor de eletrônico que tem uma grande destaque a nível mundial, que promove esse crescimento da economia japonesa. A indústria têxtil também tem grande relevância no que se respeita ao setor produtivo do Japão. Essas indústrias que produzem eletrônicos estão localizadas em algumas áreas chamadas de tecnopolos. Os tecnopolos, como na cidade de Yokohama, Hiroshima, tem ali os grandes tecnopolos japoneses, com locais onde se produz muita tecnologia. Vamos falar agora dos tigres asiáticos. Os tigres asiáticos são países de economia agressiva na Ásia, países que tiveram um crescimento
considerável. E os primeiros tigres asiáticos foi Taiwan, Singapura, Hong Kong e Coreia do Sul. O crescimento da China e o aumento da influência da União Soviética no Sudeste Asiático forçaram os Estados Unidos a intervirem politicamente através do Plano Colombo, não é? Pelo qual criou-se o cordão sanitário para impedir a expansão do socialismo por toda a região. Na Ásia foi chamado de cordão sanitário, na Europa é chamado de cortina de ferro, para impedir o avanço do socialismo sobre o mundo. Então, quando eu ouvi falar sobre cordão sanitário ou Plano Colombo, foi justamente um plano desenvolvido pelos Estados Unidos na Ásia para impedir o crescimento do socialismo no mundo. Esse plano foi a fonte de capital que proporcionou o desenvolvimento de um grupo de países dissidentes ou cortejados pelo bloco socialista, que a partir de 70 passaram a apresentar com um crescimento assombroso no mundo, um crescimento agressivo, que passaram a ser denominados de tigres asiáticos, não é? Favorecendo assim o crescimento da Ásia, e foi chamado de tigre porque o tigre, na realidade, simboliza a força e a sabedoria do povo asiático. Então, os primeiros povos asiáticos, os primeiros tigres asiáticos, na realidade, como eu já falei aqui, Taiwan, Singapura, Coreia do Sul e Hong Kong. Isso se deu na década de 1990. E o outro grupo passou a apresentar o crescimento econômico semelhante. E aí deu-se início aos novos tigres asiáticos. E aí entrou para esse grupo de Taiwan, Singapura, Hong Kong, Coreia, Indonésia, Tailândia, Malásia e Filipinas. Posterior a isso, também alguns outros grupos passaram a fazer parte, não é, desses países que compõem os grupos asiáticos, os tigres asiáticos, não é? Mas esses que eu falei para vocês são os principais países que compõem esses grupos dos tigres asiáticos e novos tigres asiáticos. E as principais características dos tigres asiáticos e novos tigres asiáticos é o extensivo recebimento de investimentos estrangeiros. Então, muitos países acabam investindo como o Brasil está investindo agora na China, né? Infelizmente, alguns estados estão se vendendo para a China, né? E isso vai fazer com que o socialismo acabe entrando de vez aqui no Brasil, impedindo com que nós tivéssemos nossa liberdade, né? Principalmente no que diz respeito ao trabalho. Então, alguns acordos já estão sendo feitos entre o governador de São Paulo com a China, vendendo alguns setores da economia da gente, né, em São Paulo. Isso vai fazer com que o trabalhador trabalhe até se lascar de trabalhar realmente, porque os chineses, eles não dão folga a ninguém. As pessoas trabalham valendo mesmo. E aí, consequentemente, vão tirar até a última gota de sangue do brasileiro se realmente a gente tiver essa relação direta com a China, alguns estados que estão sendo vendidos para a China. Inclusive, eu vi ontem na televisão falando sobre isso. Em seu território, a forte presença de fábricas do setor de têxtil, alimentício, calçado, brinquedo e produção de eletrônicos. Se você chegar na sua casa, pegar um tênis seu, se for importado da Nike, por exemplo, pode olhar na língua dele, deve estar escrito lá, ou Taiwan, ou Coreia do Norte, ou Singapura, não é? Ou Hong Kong, né? Vai estar escrito um desses países, porque hoje todo calçado importado que nós temos aqui no Brasil, da Nike principalmente, vem desses países aí que está localizado entre os tigres asiáticos. Pegue lá o seu sapato e dê uma olhadinha na língua. Se não for o Made in Brasil, é um desses países que compõem os tigres asiáticos. Se você puder tirar uma foto aí e botar lá na agenda do colégio, não é? Que você tem no seu celular, que você tirou a sua foto, e mostre lá para mim, para eu confirmar lá se faz parte desses países dos tigres asiáticos, não é, que eu citei agora para vocês. Taiwan
é uma ilha, né, que já foi chamada de China nacionalista. É o maior exemplo da disputa de poder entre o capitalismo e o socialismo na região. Localizada no Oceano Pacífico e separada pelo território do continente da China, Taiwan se viu como refúgio para os nacionalistas, liderados por Chiang Kai-shek, que para lá se deslocaram depois da vitória da Revolução Comunista Chinesa e a liderança de Mao Tse-tung em 1949. Então Taiwan foi uma dessas ilhas que figuraram muito no cenário nacional e mundial durante alguns conflitos que ocorreram na era de Mao Tse-tung, e se viu como refúgio de alguns grupos nacionalistas que perderam alguns conflitos, né? Até a primeira metade do século XXI, as relações entre a República Popular da China e Taiwan foram conflituosas, e durante a Guerra Fria chegaram bem próximo a esse conflito nuclear. Então, a gente teve uma expectativa muito grande, né, para que houvesse um conflito, né, nuclear entre China e Taiwan, devido justamente a questão ligada ao desenvolvimento da economia da região. Isso na primeira metade da primeira década do século XXI. Né? Ou seja, entre 2000 e 2005 tiveram fortes conflitos nessa região aí. A China comunista nunca reconheceu a legitimidade de Taiwan, nem escondeu seu desejo de reincorporar a ilha ao seu território. Taiwan hoje é extremamente independente, mas a China quer de qualquer jeito a incorporação dessa ilha no território chinês, por conta de interesses meramente financeiros, já que Taiwan está localizado entre os países de grande crescimento econômico, tornando assim um dos principais países entre os tigres asiáticos. Hong Kong, também faz parte de país que está entre os tigres asiáticos. Compreende a ilha que lhe dá o nome, cuja dimensão territorial é de 78 km². É uma península de Kolon, e os novos territórios que abarcaram 984 km² da China continental e 235 ilhas em seu entorno e da capital. Então, Hong Kong, na realidade, ela nem sempre foi território chinês, não. Hong Kong, durante um certo período, pertenceu à Inglaterra, né? E até 1997 foi território inglês. De 97 para cá foi um acordo feito entre China e Inglaterra. Hong Kong passou a fazer parte de novo do território asiático, ser território chinês, e aí, consequentemente, até hoje permanece sendo da China o território com Hong Kong. Sua história é uma consequência direta do imperialismo e neocolonialismo da Inglaterra, e nessa parte do mundo, uma vez que a Guerra do Ópio, entre 1830 e 1860, Hong Kong esteve incorporado ao Império Chinês. No entanto, após a vitória inglesa, a ilha passou a ser domínio britânico em caráter perpétuo. Em 1898, estabeleceu sua nova denominação sobre os novos territórios que foram arrendados por um período de 99 anos, que em 1997 essa ilha voltou para a China, e aí voltou a ser território chinês novamente, após esses 99 anos de acordo que foram feitos entre a Inglaterra e a China. Não é? Falar agora um pouco da Coreia do Sul, que também viveu sob conflitos com a Coreia do Norte durante muito tempo, não é? E houve essa separação entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. A Coreia do Sul é a parte da Coreia que ela está sob o regime capitalista, diferentemente da Coreia do Norte, que é um país extremamente fechado para o mundo, regido pelo regime socialista, não é? Que infelizmente impede esse desenvolvimento econômico do país e impede com que a sociedade tenha a liberdade de ir e vir no seu próprio país. Então a Coreia do Norte está extremamente fechada para o mundo.
A Coreia teve o seu território dividido após um dos vários conflitos entre a Guerra Fria, produzindo na Ásia. Depois da Guerra da Coreia, que durou de 1950 até 53, a Península Coreana foi dividida no paralelo 38 graus em duas divisões distintas. Coreia do Norte capitalista, Coreia do Norte socialista e Coreia do Sul capitalista. Não é? Tanto a Coreia do Norte, ocupada pelos soviéticos no final da Segunda Guerra Mundial, quanto a Coreia do Sul, ocupada pelos Estados Unidos e seus aliados, reivindicaram a soberania sobre a Península Coreana, que deu origem à Guerra da Coreia. E posteriormente a isso, a Coreia foi dividida, não é? Assim como a Alemanha também, citada inclusive na música de Engenheiros do Havaí, não é? Que eles cantavam duas Alemanhas, duas Coreias, tudo se dividem, tudo se separam. Uma estrofe da música falava assim, Engenheiros do Havaí. A divisão dos 800 quilômetros de extensão não agradou aos comunistas, que desde então tentaram intimidar o sul-coreano com tropas e testes de mísseis nucleares. Até hoje, inclusive, há vários conflitos entre esses dois grupos, mas que já foi bem intenso até a década de 90. Da década de 90 para cá, teve uma diminuição nesse conflito aí. Falar agora um pouco sobre Singapura, que é outro país também que faz parte dos tigres asiáticos, dos antigos tigres asiáticos, os primeiros tigres asiáticos, né? Singapura é um pequeno estado com 618 km² de extensão, localizado em uma região estratégica ao sudeste da Federação da Malásia, ao qual serve tanto como apoio para os comerciantes entre a África, Ásia e Europa. Então a população, a posição geográfica de Singapura é extremamente estratégica, né? Porque é um ponto de apoio, né, para quem vai fazer comércio internacional, principalmente dos povos da África, Ásia e Europa. Percebendo sua importância, a Inglaterra ocupou em 1912, só deixando a região em 1965, quando lhe concedeu a independência. Então, em 1965, Singapura se tornou independente da Inglaterra, e aí, a partir de então, começou a crescer com suas próprias pernas, passando a ser um dos grandes países de economia estabilizada na região da Ásia, né, tendo sua independência financeira, né, graças também à ajuda dos Estados Unidos, ali se transformando um dos maiores centros industriais e financeiros do mundo da atualidade. Né. Então, Singapura, ela tem esse destaque quando se fala dos antigos tigres asiáticos. Ok? Então, meus queridos alunos, vocês vão responder aí na casa de vocês as páginas 251 até a 256, ok? Vamos agora então fazer uma breve revisão do que eu falei para vocês aqui agora, ok? Vamos já para essa revisão rápida. Começamos a falar primeiramente da Índia, né? País de dimensão continental, a Índia possui o 7º maior território do mundo. Cerca de 3.267.590 km², ou seja, é uma área extremamente grande, né? É um país continental. Faz fronteira com o Paquistão, Nepal e Bangladesh. Tem também fronteiras litorâneas com o Oceano Índico e o Golfo de Bengala. Tem uma ilha muito importante próxima à Índia, que é a ilha de Sri Lanka. Né? A população é uma população extremamente urbanizada, a população indiana. Né? É, na realidade, uma superpopulação que é a segunda maior população do mundo, perdendo apenas para a China. A população indiana ocupa cerca de 1.341 bilhões de habitantes,
Para você ter ideia, essa comparação foi feita em 2017. Só a população da China e da Índia juntos ocupa quase a metade da população mundial. Então, é uma população extremamente grande. Boa parte dessa população chinesa vive nos setores da agricultura, o setor primário da economia, influenciados pela região do Rio Ganges, que é uma região muito fértil que promove o desenvolvimento agrícola na região. Cidades como Nova Delhi, Calcutá, são cidades que têm uma grande concentração populacional, o que favorece a concentração populacional nessas regiões aí. O principal rio da região é o Rio Ganges, é um rio sagrado, onde a religião predominante na Índia é a religião o hinduísmo, seguida pela a religião islâmica. Cerca de 75% da população é hinduísta e 12% islâmica. O restante está dividido entre o cristianismo e o protestantismo. Então, majoritariamente hinduísta, acredita no deus Shiva, onde as águas dos rios do Rio Ganges é considerado sagrada, porque acreditam que as águas passam sobre a cabeça do deus Shiva, fazendo com que ela seja uma água sagrada que vá purificar a alma das pessoas quando morrem e são jogadas na água do Rio Ganges. Teve como principal símbolo da resistência indiana Mahatma Gandhi, que lutou pela independência indiana, pela paz no país e pelas desigualdades sociais naquela região. Hoje, Gandhi é considerado um semideus na região da Índia, Com relação ao desenvolvimento econômico, os principais produtos da Índia, já que boa parte da sua economia está relacionada ao setor primário, está relacionados ao desenvolvimento agrícola no cultivo de trigo, arroz, milho, algodão, chá, juta, cana-de-açúcar. E boa parte dessa agricultura é a agricultura de plantation, que nada mais é do que uma monocultura voltada para exportação. E aí, consequentemente, você tem esse destaque do cultivo desses produtos aí, e principalmente do arroz, que é o carro-chefe da produção indiana. Com relação à industrialização, a Índia também é um país de grande força tecnológica com relação à produção industrial, principalmente na indústria alimentícia, química, têxtil e siderúrgica. Então são os principais produtores na industrialização indiana. Com relação ao extrativismo mineral, destaca-se a produção do Vale do Silício na Índia, onde eu tenho uma grande produtividade de minério de ferro na região de Mumbai, Calcutá, Madras e Nova Delhi. Essa região tem uma grande produção de minério de ferro e também de carvão mineral, o que proporciona com isso a produção de energia através do carvão mineral. E aí eu passei o exercício para vocês responderem da página 223 até a 228. A grande maioria é questão de marca X, mas que você não vai responder aleatoriamente, não. Vocês vão responder lendo e com responsabilidade sobre essas questões. Vamos fazer também uma breve revisão aqui sobre os tigres asiáticos e o Japão também. Primeiramente o Japão, O Japão é uma região onde é constituída por um grande arquipélago, São, na realidade, cerca de 3.000 ilhas que compõem o território japonês. É uma área de grande instabilidade geológica, por estar localizado entre 3 placas tectônicas, a placa euroasiática, a placa do Pacífico e a placa das Filipinas, promovendo assim no território japonês cerca de 1.000 tremores de terra por ano, mais de 3 por dia, o que contribui a essa instabilidade geológica
colocando o Japão também na região do Cinturão de Fogo, que é a região do globo terrestre, onde eu tenho uma grande quantidade de vulcões ativos. Então, a atividade geológica é muito grande nessa região do Japão. É uma região constituída basicamente por montanhas, o que dificulta com isso o desenvolvimento agrícola. Mas os povos japoneses começaram a imitar a população indígena da América do Sul, que ocupava a Cordilheira dos Andes, que foram os povos... deu um branco agora. Incas, não é? Os povos incas que ocupavam a região da Cordilheira dos Andes, que desenvolveram uma agricultura chamada agricultura de terraceamento, não é? Ou de jardinagem, que favorecia a melhor ocupação do solo e, consequentemente, essa ocupação do solo desenvolvia também o retardo do processo de erosão, e aí cortavam o solo como se fosse degraus para o cultivo, principalmente no Japão, de arroz, que é o principal produtor na região japonesa agrícola, né, que é a rizicultura. Com relação ao clima, o Japão, por ter um território muito pequeno, é baseado em 3 tipos climáticos: apenas o clima frio ao norte, o clima temperado oceânico na região central e o subtropical no sul do país. O clima frio, devido também à latitude e à altitude, chega a ser um frio muito severo, com queda de neve e com uma grande quantidade de neve durante boa parte do ano também. Já o clima temperado oceânico apresenta as 4 estações do ano bem definidas: outono, verão, inverno e primavera, assim como o subtropical, tendo uma formação vegetal adaptada a esses climáticos que existem lá. A tundra, localizada nas regiões de clima frio, composta por líquens e musgos. A floresta temperada, onde tem o destaque para a grande quantidade de pinheiros, com folhas acicolo-foliadas. E também nas florestas subtropicais, onde eu tenho os bambuzais, e também as cerejeiras, que são árvores símbolos do Japão. As cerejeiras são árvores que são símbolos japoneses, além dos bambuzais, que são muito utilizados, o bambu, na construção civil no Japão, que eles fabricam grandes andaimes com o bambu naquela região, por ela ter uma flexibilidade e uma durabilidade muito grande na região. O Japão também não apresenta uma hidrografia muito extensa. São pouquíssimos rios. O rio mais longo do Japão é o Shinano, com cerca de 367 km de extensão. E por conta disso ele não tem um potencial de produção de energia através de hidroelétrica. Boa parte dos rios japoneses são utilizados mais na agricultura e para o consumo da população. E isso faz com que o Japão ele não tenha essa produção de energia. A energia japonesa, grande parte, é feita através do carvão mineral, que produz energia japonesa. A população japonesa atualmente ela tem uma expectativa de vida muito grande devido ao quê? Devido à estabilidade econômica, que favoreceu consequentemente a uma vida regrada dos japoneses, onde se alimentam bem, têm acesso a medicamentos gratuitos e hospitais também de qualidade. Isso faz com que a população japonesa ela atinja uma expectativa de vida muito alta, cerca de 79,7 anos para os homens e cerca de 86,5 anos para as mulheres. É muito fácil você encontrar um japonês com mais de 100 anos por conta justamente dessa vida regrada que eles levam. A população japonesa é uma população extremamente urbanizada, principalmente essa de Tóquio, Kyoto e Osaka, e Kobe também, que são os principais centros econômicos no Japão. Consequentemente, acaba promovendo esse desenvolvimento econômico na região. Então, gente, por hoje eu vou encerrar por aqui. Não esquecendo também que eu passei alguns exercícios que vai da página 251 até 256, a grande maioria de marca X, questões objetivas, que vai facilitar o seu entendimento. Respondam com responsabilidade, e quando a gente tiver nosso encontro ao vivo aí na escola, eu
eu vou trabalhar com vocês fazendo essa correção tintim por tintim e debatendo essas questões com vocês. Para vocês, meus queridos, um excelente fim de semana e se cuidem, não saiam de casa, se protejam. Um abraço.